Salve, salve, meu camarada! É a hora de continuar a brincadeira do artigo definido, artigo indefinido. E cuidado, quando o cara trabalha artigo em prova de concurso público, coisa rara, trabalha normalmente a diferença entre artigos, pronomes oblíquos átonos, pronomes demonstrativos e preposições. Beleza? Normalmente o cara trabalha assim em provas de concursos públicos. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Olho na telinha, vamos que vamos. Observe esta frase aqui. As que estudam com afinco passam. Já as da turma da bagunça, não. Observe que esse as vem antes do que. Se você puder substituir o, a, os, as por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, esses termos, o, a, os, as, serão pronomes demonstrativos. Ou seja, aquelas que estudam com afinco passam. Já aquelas da turma da bagunça, não. Então, toda vez que você tiver o, a, os, as antes de que ou da preposição de, e você puder substituir o, a, os, as por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, o, a, os, as serão pronomes demonstrativos. Tá certo isso? Aquelas que estudam com afinco passam. Já aquelas da turma da bagunça, não. Então, tanto o primeiro as quanto o segundo as são pronomes demonstrativos, porque eles podem ser substituídos por pronomes demonstrativos. Detalhe, antes do que e antes da preposição de. Beleza? Olha para mim rapidinho, se liga só. Existe um terceiro caso em que o pronome demonstrativo o é de fato um pronome demonstrativo, incontestavelmente. Terceiro caso, que não está aqui, eu vou falar para você, fica ligado. Normalmente, esse o aparece com o verbo ser ou com o verbo fazer, substituindo alguma ideia anterior. Quer ver? Eu digo assim, olha, Eduardo malha muito, mas só o faz à noite. Observe, Eduardo malha muito, mas só malha muito à noite. Percebe que eu substituí malha muito por o faz? Quer ver? Ó, vou repetir. Eduardo malha muito, mas só o faz à noite. Então, normalmente, esse o, pronome demonstrativo, vem ligado ao verbo ser ou ao verbo fazer e pode ser substituído por isso. Quer ver? Ó? Vamos lá, de novo. Eduardo malha muito, mas só faz isso à noite. Só faz isso o quê? Malhar muito. Beleza? Tranquilo? Cuidado com esse o, hein? Cuidado com esse o. É pronome demonstrativo que equivale a isso, retomando uma ideia anterior. Beleza? Olho na telinha, vem comigo de novo. Vamos nessa. A Juliana é bem talentosa, por isso eu a convidei para meu grupo. Observe que o primeiro a é um artigo, porque vem antes de um substantivo. E o segundo a, em negrito, destacado aqui? A Juliana é bem talentosa, por isso eu a convidei para meu grupo. Observe que eu convidei quem? A Juliana, certo? Então você concorda que esse a é um complemento do verbo convidar? Afinal de contas, quem convida, convida alguém. Então, o a aqui é um complemento. Esse a é um pronome oblíquo átono. Por que, Pestana, que ele é um pronome oblíquo átono? Porque ele é complemento de um verbo. Detalhe, observe que não poderia ser artigo, jamais, porque o artigo vem antes de um substantivo, o que não é o caso neste a em negrito. Beleza? Continuando a brincadeira, na identificação, vamos nessa. A peça, finalmente assisti a ela. Também
depois de repetidas vezes os críticos terem feito positiva menção a ela. E na boa, valeu a pena mesmo, a despeito de algumas críticas negativas e sem fundamento. Vamos lá. Todos esses as aqui são preposições. Ué, Pestana, quando é que eu sei que o a é uma preposição? Eu sei que o a é uma preposição quando um verbo, um nome, a exige. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, quando um verbo exigir o a, esse a vai ser uma preposição. Observe, positiva menção a ela. Quem faz menção a. Então, quando você tiver um nome exigindo um complemento iniciado pela preposição a, o a vai ser o quê? Preposição, ora bolas. Agora, observe, continuando. E na boa, valeu a pena mesmo, a despeito de algumas críticas negativas e sem fundamento. O a despeito de é uma locução. E as locuções, as expressões, são normalmente iniciadas por preposição. Eu não poderia dizer que esse a de a despeito de é um artigo, porque despeito é um substantivo masculino. Se esse a fosse um artigo, deveria ser o despeito de, mas não é o caso. Beleza? Portanto, esse a que inicia uma locução prepositiva é uma preposição. Beleza? Normalmente as locuções são iniciadas por preposição. Esse a, portanto, é uma preposição. Beleza. Vamos continuar a brincadeira. Agora eu vou falar um pouquinho do artigo indefinido. De 2 alunos que estudaram comigo, um passou. De 2 alunos que estudaram comigo, um passou. Observe que dentro do contexto há uma ideia de quantidade. Então eu não poderia dizer que esse um é um artigo indefinido, porque há uma relação aqui de quantidade. Vê se não é. Leia de novo. De 2 alunos que estudaram comigo, um passou. Então esse um aqui só pode ser um numeral, porque indica quantidade. E eu percebo isso pelo contexto. Segunda frase. Há um aluno do EVP que foi 01. Quando eu digo há um aluno do EVP que foi 01, eu sei que aluno é esse? Não, porque senão eu diria o aluno do EVP que foi 01 passou na prova de fiscal. Sei lá, eu inventaria uma outra frase determinando que aluno é esse. Só que eu não sei que aluno é, por isso eu digo com uma ideia de indefinição, imprecisão. Há um aluno do EVP que foi 01. Que aluno? Não sei. Portanto, esse 1 aqui é um artigo indefinido, porque não tenho como determinar que aluno é esse. Observe agora a terceira frase. João e Pedro se esforçaram muito. Um passou bem, o outro raspando. Observe que quando eu tenho um e outro na mesma frase, você sempre vai analisar ambos os vocábulos como pronomes indefinidos. Não esqueça isso. Portanto, não confunda um pronome numeral com artigo indefinido. Agora, observe o seguinte. Esse um aqui, de um passou bem, o outro raspando, jamais poderia ser um artigo. Afinal de contas, o artigo vem antes de substantivo. E passou é um verbo. Beleza? Fica ligado nesses pequenos detalhes para reconhecer bem as classes gramaticais. Continuando, vamos falar agora sobre certos valores semânticos, ou seja, o sentido que os artigos podem ter dependendo do contexto. Olha para mim rapidinho. Normalmente, se passa batido em relação a artigo pelo fato de que as bancas pouco trabalham esse assunto. Mas eu sempre gosto de falar algumas coisas relacionadas a artigo, porque a gente nunca sabe o que elas vão aprontar, beleza? Mas coloque na sua cabeça o seguinte, quando a gente fala em classes gramaticais, quais são as classes gramaticais mais importantes? Volto a repetir, pronome, conjunção e verbo. Se você sabe essas 3 classes gramaticais, você tem 90% de chance de acertar uma questão relativa à morfologia, relativa a classes gramaticais, beleza?
Isso significa que eu vou passar batido por algumas classes? Não. Eu vou falar algumas coisas sobre elas. Beleza? E estou falando agora dos valores semânticos dos artigos. Você vai ver que é bacana. Vem comigo. Vai. Telinha. João foi ao parque do bairro com seu pai. Chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago. Vamos analisar esse pequeno texto. João foi ao parque do bairro com seu pai. Chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago. Quando eu digo João foi ao parque do bairro, concorda comigo que a pessoa que está falando isso, ela sabe que parque é esse? Quando a pessoa diz João foi ao parque do bairro, a pessoa que está falando isso sabe que parque é. E como é que eu sei que a pessoa que está falando isso sabe que parque é esse? Por causa do artigo definido, que define o substantivo parque. Agora, mais do que isso, quando eu digo João foi ao parque do bairro, isso significa que o bairro só tem um parque. Então, esse artigo também dá uma ideia de quantidade. Olha que interessante. Quando a pessoa diz João foi ao parque do bairro, só há um parque no bairro. É óbvio que a pessoa que está dizendo isso sabe também de que bairro está se falando. Quando a pessoa diz João foi ao parque do bairro com seu pai, provavelmente ele se encontra nesse bairro, ele conhece o parque e ele sabe que só tem um parque nesse bairro. Beleza? Continuando. Chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago. Quando você diz, chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago, a pessoa que está falando isso sabe quem é o pai. Beleza? Por isso o artigo definido. E mais do que isso, observe. Chegando lá, o pai viu o garoto. Note que tanto o pai quanto o garoto se referem ao pai mencionado anteriormente e ao João, que é esse garoto de que está se falando agora. Portanto, eu posso dizer que esses artigos aqui têm valor anafórico? Com certeza. Porque se eu digo o garoto, dentro do contexto em que eu já havia mencionado João, eu sei que esse garoto só pode se referir a João. Portanto, ele tem valor anafórico. E quem diz isso não sou eu, tá? Tudo isso que eu estou explicando aqui agora para você diz respeito ao que o gramático Celso Cunha ensina na sua gramática. Na minha opinião, a parte de artigo do Celso Cunha é a melhor parte de artigo que eu já vi na minha vida. Por isso que quando eu construí o meu capítulo de artigo da minha gramática, eu peguei a gramática do Celso Cunha e me baseei plenamente nela. É sensacional. Mas vamos lá, continuando a brincadeira. Então, quando eu digo, chegando lá, o pai viu o garoto, eu sei que o pai é o pai do João e que o garoto é o João. Viu o garoto se afogar no lago. Observe que esse o aqui é um lago que a pessoa que está falando conhece. E mais do que isso, quando o cara diz, chegando lá, o pai viu o garoto se afogar no lago, quantos lagos há nesse parque? Apenas um lago. Então, esse artigo também dá ideia de quantidade. Caramba, Pestana, parada interessante mesmo. Olha para mim, meu camarada, se liga só. Artigo é algo extremamente interessante. Se as bancas de concursos públicos começassem a se atrever a trabalhar artigo dessa maneira, eu tenho certeza que muita gente iria repensar o estudo sobre os artigos, porque é algo muito bacana. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, as bancas não cobram isso. E aí a gente vai focar naquilo que interessa, beleza? Tranquilo? Agora deixa eu te falar uma parada. Sobre essa frase, você já parou para pensar que se eu retirasse todos os artigos definidos e colocasse artigos indefinidos, todo o sentido iria mudar? Já parou para pensar nisso? Não? Vem comigo, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso, tá? Não fica chateado comigo não. Vou apagar tudo isso. Então vamos lá, acompanha comigo. Imagina se eu dissesse assim, ó. João foi a um parque
de um bairro com seu pai. Chegando lá, um pai viu um garoto se afogar num lago. Raciocina comigo, vamos lá. Quando eu digo João foi a um parque de um bairro com seu pai, João foi a um parque de um bairro com seu pai. Quantos parques existem? Foi a um parque de um bairro ou de um bairro com o seu pai. Quando eu digo João foi a um parque de um bairro com o seu pai, eu estou querendo dizer que o cara que está falando isso sabe que existe mais de um parque no bairro, mas ele não sabe a qual parque o João foi com o pai dele. Beleza? Então esse um aqui dá uma ideia de indefinição e também uma ideia de quantidade. João foi a um parque do bairro, de um bairro, o que significa dizer que existe mais de um parque nesse bairro que ele desconhece. Aqui o de um bairro indica apenas desconhecimento, beleza? Ele não conhece qual é o bairro. Chegando lá, um pai viu um garoto se afogar num lago. Obviamente, esse pai não é o pai do João, porque senão ele teria dito, chegando lá, o pai viu. E aí ele não diz isso, ele diz, chegando lá, um pai viu um garoto se afogar num lago. Observe que a pessoa que está falando isso, chegando lá, um pai viu um garoto, ele não sabe qual é o pai, ele não sabe quem é esse garoto e ele se afogou num lago. Qual lago? Ele também não sabe que lago é. Então, observe que todos esses elementos, artigos indefinidos, mostram um desconhecimento, uma indefinição por parte daquela pessoa que está falando. Beleza? Fica ligado nesse tipo de coisa. Mudou o artigo definido para indefinido, vai mudar o sentido fatalmente. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Eu gosto desse exemplo porque este exemplo é esclarecedor. Observe que quando você diz esta carteira é válida em todo, vou apagar aqui o em todo o território nacional, isso significa dizer que a carteira é válida em qualquer território nacional. Ou seja, qualquer território que seja uma nação, a carteira é válida. Agora, se você diz, esta carteira é válida em todo o território nacional, equivale a dizer que a carteira é válida em todo o território nacional, ou seja, no inteiro território nacional. Ou seja, é o que está escrito na nossa carteira de identidade. Ou seja, podemos pegar a nossa carteira de identidade e viajar com ela em todos os estados do Brasil, porque ela é válida em todo o território nacional. Bom seria se não tivesse o artigo, né? Porque aí nós viajaríamos para qualquer lugar e a carteira seria válida, desde que o lugar para onde nós viajássemos fosse uma nação. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos ver a próxima frase. Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Quando você diz, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher, observe que esse o tem um juízo de valor embutido. Eu sou o homem, ou melhor, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. A mulher que está falando essa frase, ela apresenta um juízo de valor de superioridade em relação ao homem, e em relação a ela, há uma ideia de inferioridade, de depreciação, como se ela estivesse diminuindo. Interessante, né? Esse valor embutido é no artigo definido e no artigo indefinido. Bacana isso. Vamos lá. Ela é dona da casa. Eu sou dona de casa. Quando você diz ela é a dona da casa, você está querendo dizer que ela é proprietária do imóvel. Quando você diz eu sou dona de casa, é aquela pessoa que trabalha
lavando, passando, cozinhando, enfim, dona de casa. É a doméstica, né? A do lar. Qual a sua profissão? Dólar. Beleza? Tranquilo? Então, um simples artigo, cara, olha isso. Um simples artigo muda a história toda. Muda o sentido. Muda, inclusive, a classificação morfológica. Quando você diz ela é dona da casa é uma locução adjetiva. Quando você diz eu sou dona de casa é um substantivo composto. Doideira, né? Próxima frase. Engordei uns 5 quilos. Então, são exatos 5 quilos que você engordou? Não. Quando você diz engordei uns 5 quilos, isso quer dizer o quê? Aproximadamente 5 quilos. Então, esse artigo indefinido dá uma ideia de aproximação. Valor aproximado. Agora, vamos lá. Estou com uma fome. Observe que esse artigo indefinido agora intensifica a ideia de fome. Percebe? A ideia de intensificação. Então, cara, esses são os valores semânticos dos artigos. Beleza, parceiro? Tranquilo? Fica ligado nisso. E aí, eu coloquei uma questãozinha da FGV, TRE Pará, na lista de 2011, porque é difícil encontrar questão de artigo, tá? Então, observe, eu tirei, obviamente, uma assertiva da questão para trabalhar só o artigo. Porque observe que 2, é porque existiu uma assertiva 1, 2 e 3, se eu não estou enganado. Eu peguei só a 2 porque tratava de artigo, as outras não falavam nada de artigo, eu ignorei. Mas vamos ver se a afirmação está correta. Em toda a cadeia produtiva, a supressão do artigo A não provoca alteração de sentido. É o mesmo caso da carteira é válida em todo o território nacional, em todo o território nacional. Por exemplo, olha para mim rapidinho. Se eu digo assim, ó, eu bebo todo dia. E se eu digo, eu bebo todo o dia, o que isso significa? Quando eu digo eu bebo todo dia, significa que eu bebo todos os dias. Todo dia que é dia, eu bebo. Cotidianamente, eu bebo. Agora, eu bebo todo o dia. Significa que você bebe o dia inteiro. 24 horas. Enquanto você está acordado, você está manguaçando. Beleza? Tranquilo? Então, a presença e a ausência do artigo ao lado do pronome definido todo muda tudo. A mulher, vamos lá, toda mulher é bonita. Qualquer mulher é bonita. Agora, toda a mulher é bonita. Significa dizer que ela é bonita da cabeça aos pés. Linda. Beleza? Show de bola. Olho na telinha, vamos que vamos. Então, se eu digo toda a cadeia produtiva, equivale a qualquer cadeia produtiva. Se eu digo toda a cadeia produtiva, eu estou dizendo cadeia produtiva inteira. Beleza? Então, todo sozinho equivale a qualquer. Todo acompanhado de artigo equivale a inteiro. Então, a supressão do artigo não provoca alteração de sentido? É claro que provoca. Essa afirmação está errada. Porque provoca, sim, alteração de sentido. Tudo bem? Beleza? Só para fechar bonitão, eu coloquei aqui uma OBS, tá? Aguenta aí mais um pouco, o artigo já está terminando. Próxima aula eu vou falar de numeral. Vamos lá, OBS. Teve uma questão da ESAF, de auditor tributário, analista tributário da Receita Federal de 2012, questão 5, gabarito 4, que tinha esse trecho aqui, quer ver? Ó? Comparável a de países. E aí o cara dizia que tinha uma elipse nesse trecho aqui, ó, dizendo que existia um substantivo, que no caso seria despesa, que estava implícito entre o a e a preposição de. E o cara disse o seguinte, há um substantivo implícito após o artigo a. Quando eu digo comparável a de países, comparável a preposição, mais a artigo, e aí quando tem a mais a, o que acontece? A craseado, né? Despesa.
Isso gerou polêmica, por quê? Porque a maioria dos gramáticos dizem o seguinte: quando você tem um a que equivale a aquela antes da preposição de, conforme eu te ensinei agora há pouco, ou foi na aula passada? Não, foi nessa aula, né? Isso, foi nessa aula que eu te ensinei isso. Quando você tem o a antes da preposição de, esse a é um pronome demonstrativo. Lembra disso? Só que a ESAF considerou que esse a aqui é a contração da preposição a com o artigo a. E a banca fala isso, diz que é um artigo que tem um substantivo implícito. Em outras palavras, comparável a de países equivale a comparável à despesa de países. O cara está encarando esse a aqui como um artigo contraído com a preposição a. Só que, se eu ensinei para você que esse a, antes da preposição de, equivale àquela e é um pronome demonstrativo, essa questão tinha que ser anulada, concorda comigo? Mas adivinha, olha para mim, presta atenção. Os gramáticos Evanildo Bechara e Celso Pedro Luft dizem que quando você tem o a ou as antes do que e antes da preposição de modo que dê para você, pelo contexto, enxergar que há um substantivo implícito entre o a ou as e a preposição de ou pronome relativo que, na verdade, esses elementos, o a ou as, são artigos, seguidos de substantivos implícitos. Por exemplo, olha na telinha, vem comigo, vamos lá. Eu vou voltar aqui a frase. Veja essa frase aqui, 2. Vou até botar em vermelho aqui. Observe só essa frase 2. As que estudam com afinco passam, já as da turma da bagunça não. Imagina se eu falasse assim, ó, as meninas que estudam com afinco passam, já as da turma da bagunça não. Tradicionalmente, nós encaramos esse as como pronome demonstrativo. Seria assim, quer ver? Ó? As meninas que estudam com afinco passam, já aquelas da turma da bagunça não. Ou seja, pronome demonstrativo, ok? Não foi assim que eu te ensinei? Mas o Bechara e o Luft dizem que seria assim, quer ver? Ó? As meninas que estudam com afinco passam, já as, aí entre parênteses, implícito, meninas da turma da bagunça não. Ou seja, tanto o Bechara quanto o Luft encaram esse as aqui como um pronome demonstrativo? Não, como um artigo definido com um substantivo implícito aqui no meio. Pô, Pestana, o que eu vou fazer no dia da prova? Bem, meu camarada, o que você vai fazer é o seguinte. Na ESAF, você vai seguir o Bechara e o Celso Pedro Luft. Nas outras bancas, você não vai seguir nem o Bechara, nem o Celso Pedro Luft. Beleza? A não ser que não haja outra opção de análise. Olha para mim rapidinho. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, isso é maluquice, cara. Cada um diz o que quer. Parceiro, é isso aí. Cada um diz o que quer. E as visões dos gramáticos, apesar de serem conflitantes, são visões possíveis. O ideal seria que as bancas não trabalhassem essas visões plurais entre os gramáticos. Só que as bancas não querem saber. Elas vão e trabalham, enfiam o dedo na ferida e polemizam e não estão nem aí. Aí você me pergunta, pô, mas se eu fizesse um recurso para anular a questão, falando sobre vários gramáticos que dizem que é um pronome demonstrativo e não um artigo, com substantivo implícito. Aí, meu camarada, provavelmente você ia tomar um não na cara. Porque aí a ESAF diria, não, mas o Bechara e o Luft dizem que são artigos. Pô, mas aí é sacanagem, né, Pestana? Porque aí, qual gramático tem mais valor? Qual gramático tem mais peso? Irmão, presta atenção. Ou irmã, né? Presta atenção. Porque mulheres também me assistem. O fato é, você precisa estar preparado para qualquer visão que a banca adote, porque ela não coloca no edital uma referência bibliográfica. É por isso que eu estou preparando você
para saber essas opiniões plurais. Beleza? Tranquilo? Não dá para fazer num curso como esse algo que se trabalhe todas as regras gramaticais, todas as polêmicas gramaticais, mas algumas coisas eu gosto de pincelar porque são importantes e podem atrapalhar ou ajudar a sua vida. Beleza? Pode atrapalhar como assim, Pestana? Você, por exemplo, vai fazer uma prova e se você não sabe as informações polêmicas, isso vai te atrapalhar. Por outro lado, se você sabe as opiniões polêmicas, que é o meu perfil, né? Eu prefiro te falar as opiniões polêmicas entre os gramáticos, na hora da prova, se cair alguma polêmica, isso vai te ajudar. Então eu prefiro falar sobre as polêmicas e isso te ajudar do que não falar e te atrapalhar. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? É isso aí. São as regras do jogo, né? A gente tem que se adaptar se a gente quer ser funcionário público um dia. Beleza? Beijo no coração, fui. Até a próxima aula de numeral. Valeu!